A gente não pode afirmar que tudo que acontece de ruim ou de errado na vida de uma pessoa é relacionado ou é causado por fatos que aconteceram na sua infância. Isso não seria verdade. Por outro lado, a gente também não pode dizer que a vida da pessoa e até o seu destino não seja guiado pelos fatos que aconteceram na sua infância. Lógico, toda pessoa é uma construção daquilo que foi acontecendo ainda antes dela nascer até toda a sua infância, adolescência e assim por diante. Tudo conta, tudo faz parte, tudo é decisivo. Mas tem um fato que ocorre na infância, que é um trauma. Todas as pessoas vivenciam de alguma forma esse trauma. Algumas pessoas vivenciam ele de forma mais expressiva, mais dura e acabam realmente tendo dificuldades profundas em toda a sua vida adulta. Outras pessoas acabam passando de alguma forma mais leve ou mais sutil, suave por esse trauma. Mas todos de alguma forma passam por ele e os efeitos na vida adulta são realmente inegáveis, são efeitos realmente profundos. Meu nome é Daniel Gilvan e nesse vídeo quero levar você comigo para aprofundar um pouco esse assunto do amor interrompido. É um tema bastante comum dentro da constelação familiar, dentro de outras terapias também, inclusive terapia primal, respiração e renascimento, tá? Aliás, até antes de ser comum dentro da constelação familiar. Mas nós tratamos esse assunto aqui porque ele é básico, porque grande parte das dificuldades de toda pessoa estão ligadas de alguma forma a esse tema. Então, lógico, não tudo, cada caso é um caso, mas grande parte. E o fato é que quando a pessoa não tem conhecimento desse pequeno detalhe na sua infância, desse pequeno fato que pode ter ocorrido na sua infância, então ela fica buscando respostas e fica buscando entender as dificuldades da sua vida adulta. Olha, dificuldades de relacionamento, dificuldades internas, né? Depressão, dificuldade com os filhos, com os pais, inúmeras dificuldades. Eu vou relacionar mais tarde, vou falar delas mais tarde, mas a pessoa fica procurando respostas em todo tipo de terapia, abordagem e acaba não encontrando. Não encontra porque a resposta está aqui, enquanto a pessoa não passa pela solução, não passa por resolver esse tema, todo o restante acaba ficando realmente difícil. Tá? Então esse assunto, apesar de ser da infância, apesar de ser em primeira linha, em primeira mão sobre você, né, sobre isso pode ter acontecido com você, e caso você tenha algum tipo de dificuldade na sua vida, pode estar relacionado a esse tema. Também tem a ver com pessoas que você conhece, pessoas da sua família, por exemplo, né? O seu irmão que tem uma dificuldade ali, as coisas são difíceis para ele, o seu companheiro, a sua companheira que tem dificuldade ou no relacionamento, ou dificuldade no trabalho, dificuldade, alguma dificuldade interna, às vezes uma depressão, como é mais comum, até tristeza, até pânico às vezes está ligado a esse fato. Tem a ver então com o seu relacionamento, tem a ver com seu parceiro, sua parceira, então tem a ver com o seu relacionamento e, lógico, a ver com você também. Tem a ver com seus filhos, seu filho, sua filha, que toda criança passa e pode ser que seu filho tenha passado por esse assunto e você agora vê que ele tem dificuldade, às vezes, algum assunto ali na escola que não está legal, não está se desenvolvendo bem em algum tema, em alguma área, ou tem algum sintoma, alguma dificuldade de relacionamento, pode estar ligado a esse trauma. Né? A gente fala trauma, mas não se assuste com essa palavra. Não existe família perfeita e, como eu disse, todas as crianças passam, existe solução. Né? Tanto para a criança quanto para a pessoa existe solução. Nós vamos falar mais e mais e mais sobre esse assunto aqui nesse vídeo e muitas vezes também para que isso seja cada vez mais difundido, divulgado, porque é realmente muito importante. Bom, sintomas, o que pode acontecer, o que pode estar acontecendo, será que está acontecendo comigo, será que está acontecendo com alguém que eu conheço? Olha, excesso de pensamento, sabe? Quando a pessoa racionaliza, pensa muito, vive mais dentro dela do que fora,
né? Ou às vezes calculando possibilidades, situações, né? E acaba não agindo. Né? A pessoa não age, ela mais pensa do que age, mais racionaliza do que age. Por estar o tempo todo racionalizando, ela não está em contato com o mundo, não está conversando com uma pessoa, mas está pensando em infinitas outras coisas. Está conversando com alguém ou está em contato, está namorando, está se beijando, mas está pensando em outras coisas. Tá? Então aí no relacionamento, a pessoa está dispersa, está desfocada, deixa coisas por fazer, não termina as coisas que ela está fazendo, desiste muito facilmente, sabe? Que pessoa que troca, né, de profissão, trocar de profissão, lógico que é bom, é importante, mas a pessoa que desiste, né, e troca, e desiste, e troca, e desiste, e troca, tá? Tem a ver com esse assunto. Tristeza profunda, né? Agora assuntos internos, tristeza profunda, depressão, pode estar ligado com esse trauma e muitas vezes está. Então, no caso da depressão, por exemplo, a pessoa procura uma resposta e não encontra porque a resposta está nesse único fato. Lógico que não é para todos os casos de depressão, mas para uma grande parte, sim, está aqui. Nossa, mas isso é confirmado cientificamente? De certa forma sim e de certa forma não. Lógico, confirmação científica sempre demanda interesse monetário, financeiro, e isso é uma outra história. Mas a gente tem a experiência, a gente vê que isso acontece. E a gente vê, não de hoje, tá? Como eu disse no começo do vídeo, isso já era abordado na terapia primal, isso já era abordado no Respiração e Renascimento, hoje na constelação familiar muito fortemente, porque a constelação familiar facilita a pessoa encontrar, né, esse caminho de solução para esse assunto e a gente vê a transformação da pessoa. Isso foi o meu caso também, tá? E foi muito interessante. Eu entrei em contato com esse tema dentro da constelação familiar, entrar em contato com essa dor, com essa dificuldade. Entrei em contato também na terapia de renascimento e lá foi feito dentro da piscina, na água. Foi assim uma experiência maravilhosa, né, do renascimento. Também fiz na terapia primal. Então, mas eu preciso fazer várias vezes então? Não, é uma vez só, mas é aquela vez que você realmente conecta e é solucionado, tá? Então, isso é muito bonito, é um trabalho muito, muito bacana de solução também. Mas vamos lá, vamos olhar como que isso funciona, por que acontece, o que acontece, e para isso vamos voltar ali no útero, antes da criança nascer ainda, antes da infância. Acontece que no útero, né, quando ainda é um feto ou quando é um embrião, aquele serzinho não precisa fazer nada para se alimentar, não precisa fazer nada para receber os nutrientes e para seguir vivo. Tudo que ele precisa chega para ele de forma natural, ele não precisa se esforçar para conseguir alimento, ele não precisa se esforçar para abrigo, nada. Então tudo vai passando para ele através do cordão umbilical, através da placenta, e o bebezinho vai, o feto, né, ele vai se desenvolvendo até que chega a hora do nascimento. E quando ele nasce, primeira atitude, né, quer dizer, aí ele já não é mais servido, vamos dizer assim, os nutrientes não chegam para ele, o alimento não chega para ele mais de forma que ele não precisa demandar nenhum esforço. Então, quando ele nasce, o primeiro esforço precisa ser a respiração. Então, é a primeira atitude ativa, ele respira, a primeira é a inspiração. Se não respirar, não vai viver. E aí entra um instinto, algo biológico, que empurra ele em direção à vida. O bebê não pensa, lógico, não raciocina. Isso não existe ainda nessa ocasião. Ele vai começar a raciocinar, a pensar bem para frente, tá? Então é puro instinto. A natureza empurra ele em direção à respiração e ele respira. Respirou, continuou respirando. A próxima tarefa dele, vamos dizer assim, né? A próxima necessidade vai ser a alimentação. Então ele vai precisar se alimentar. Não existe mais o útero, não existe mais o cordão umbilical, a placenta, nada. Agora ele precisa se alimentar. E aí tem um detalhe bem importante, bem interessante, que é o seguinte: todos os animais na natureza,
quase todos, com exceção de alguns, e o humano é um deles. Todos os animais já nascem praticamente prontos. Se você olhar, por exemplo, o cavalinho, quando ele nasce, já nasce em pé e andando, até corre. Quando ele nasce, está ali deitadinho no chão e tal, mas depois de algumas horinhas ele já está pronto e já está andando. E ele vai até o úbre, né, a teta, o peito da mãe e mama. Pronto. Com o cachorrinho funciona da mesma forma. O cachorrinho vai imediatamente para o peito da mãe, né, para as tetas da cachorra e mama. O próprio cachorrinho anda, rasteja e ele vai em direção ao peito da mãe. Como isso acontece? Mágica da natureza, puro instinto, né? Acontece que com o ser humano, com o bebezinho humano, é diferente. Ele não nasce pronto, ele não anda, ele não rasteja e ele é mole, completamente molinho. Nem a cabeça mexe, ele praticamente não se mexe. O que está pronto para ele é a sua função de respirar, né? A sua função de sugar pela boca, sugar, mamar. Mas ele não coloca a boca no peito da mãe, ele não vai até o peito da mãe, ele precisa ser levado até lá. Tá? Então, o bebê quando nasce é completamente incapaz de agir, incapaz de ir até o alimento, incapaz de se alimentar, vamos dizer assim, né? De conseguir o alimento. Ele é completamente vulnerável e ele precisa de uma pessoa, que no caso é a mãe, mas pode ser outra pessoa também, né? Caso o bebê, por exemplo, a mãe faleceu ou ele é adotado ou ele está, por exemplo, em alguma situação que ele não tem contato com a mãe, alguém precisa colocar o alimento na boca do bebê. A partir dali ele suga, e aí está ótimo, mas o alimento precisa chegar até lá. Então a mãe coloca o bebê no peito e aí o bebê mama e ele relaxa, se satisfaz, relaxa e está tudo bem. Agora, como que funciona? Aí entra um artifício da natureza, né? Como que funciona? E aí não só para os bebês humanos, para todos os animais, mas principalmente para o bebê humano. É um truque da natureza. Esse truque se chama choro. O bebê chora. Então assim, quando o bebê tem fome, ele não tem como ir até a mãe, como o cachorrinho faz, por exemplo. Ele precisa ser pego e colocado no peito. Como que a mãe saberia que ele tem fome ou que ele tem algum desconforto? A mãe não saberia. Se não tivesse o choro, a mãe não saberia. Então, a criança tem fome, tem algum desconforto, precisa algo, ela vai chorar. Lógico que existe também um instinto materno e a mãe intuitivamente sabe que algo está errado com o bebê e vai lá e pega ele. Mas isso é muito sutil, muito superficial, né? Na verdade, a criança precisa chorar, berrar para que alguém escute, né? No caso a mãe ou uma outra pessoa, e vá lá socorrer ele. Então, por isso que o bebê chora tão fortemente no seu primeiro ano de vida, até mais para frente, né? Mas ele chora e o choro é algo que até irrita a mãe, né? Quem tem filho sabe, quando a criança chora tem algo que é como uma fisgada ou algo dentro, né, de quem é mãe, de quem é pai, mas muito mais forte da mãe, que diz, olha, algo está errado, preciso, né? A mãe precisa ir lá e precisa resolver o assunto do choro. Então, enquanto o bebê chora, que é o artifício da natureza, para a mãe o choro é absurdamente desconfortável, irritante, né? Um alarme e a mãe precisa ir lá para resolver. A mãe não vai conseguir ficar bem enquanto não resolver o assunto do choro da criança. E aí pode ser o alimento, pode ser o cuidado, mas a mãe vai lá fazer. Então, basicamente é isso. Lembra, a criança não pensa ainda, não raciocina, mas a mãe vai lá e resolve para a criança. Então, o que acontece? Basicamente, pelo instinto, fome
né, o que acontece? Biologicamente, acabou o alimento para a criança, ela não está mais digerindo alimento e ela começa a sentir falta de um alimento. Falta de alimento, precisa se alimentar, né? Então, isso é instinto. Falta de alimento, precisa se alimentar. Se continua faltando alimento, alimento é vida. Falta de alimento é morte. Por instinto, então, vai morrer. E agora existe o instinto de sobrevivência, que é muito forte. A criança vai fazer de tudo para sobreviver. Então, ela tem o medo da morte, mas ela não é consciente disso. Tem um instinto de sobreviver, ela não é consciente também, é instinto. Então, ela vai chorar. Ela vai chorar, chorar, e você já viu, muito provavelmente, um bebê, né, chorando desesperadamente. Ela vai chorar até que a mãe venha, pegue e resolva o assunto. Ou dê o alimento, ou dê a proteção, tire o desconforto, aqueça, né? Algo a mãe vai precisar fazer. A mãe fez, né? Resolveu, mamou, está satisfeito? Ótimo, vai relaxar, vai dormir, satisfeito. Aliás, um detalhe, né? Até para quem tem os filhos pequenos aí. Quando o meu filho nasceu, o Caetano, né? Então eu e a Esther, a mãe dele, nós, acho que uns 2 meses depois do nascimento dele, ou menos, nós fizemos uma visita para um pediatra aqui da nossa cidade. Se chamava Dr. Jaime. Quem é de Mogi das Cruzes com certeza vai saber de quem que eu estou falando. Hoje ele é falecido, o Dr. Jaime. Mas ele cuidou de toda a infância do Caetano e tal. E a primeira pergunta da Esther para o Dr. Jaime foi a seguinte: doutor, o que eu faço se ele continua chorando, se ele não para de chorar? Parece uma pergunta boba, né? Mas a Esther fez aquela pergunta e a Esther sempre foi muito prática e muito conectada, né? As coisas e tal, até intuitivamente, sempre fiquei muito impressionado com isso. E ela perguntou, eu olhei assim, até assim, mas que pergunta, né? Poxa, é que... E o doutor respondeu o seguinte, o doutor Jaime respondeu o seguinte, ele falou, olhou para ela e falou assim, chorou, mamou. Aí ela perguntou, mas como assim? Ele falou, olha, se a criança chora, coloca ela no peito, é só isso. Ela falou, mas às vezes acontece que ele mama, né? Coloca no peito, ele mama, e aí ele logo 10 minutos, 15 minutos depois começa a chorar. E eu não sei se é fome, o que é. Aí o doutor Jaime explicou para ela, falou, às vezes acontece que a criança fica no peito da mãe, mas não está mamando, está só com o peito na boca, movimentando o peito na boca, né, mordendo às vezes, mas não está sugando o leite. Então fica ali 15 minutos com o peito e a mãe acha que mamou, a mãe tira do peito, coloca para dormir. 15 minutos depois o bebê começa a chorar. E a mãe não sabe o que é. Fala, nossa, mas já mamou, já está alimentado, por que está chorando? Deve ter alguma coisa errada, deve ser frio, deve ter algum desconforto, alguma coisa. E não, na verdade, é só fome. Então põe de volta no peito. Se ele não tiver fome, ele não vai aceitar o peito. Se for alguma outra coisa, algum desconforto, dor, ou seja o que for, frio, ele não vai aceitar o peito. Então, se for outra coisa, resolve outra coisa. E se for a fome, vai estar automaticamente resolvido. Dica para quem tem filhos aí menos de 1 ano, né, na fase de amamentação. Chorou, mamou. Dica do Dr. Jaime. Então, foi só um parênteses aqui do quanto é importante. Então, a criança mamou, né, está satisfeita, vai relaxar e vai dormir. Ótimo. Agora... aquele caso em que ou aconteceu como eu disse agora, que a criança estava ali só mordendo o peito, não mamou, voltou a dormir e logo acordou desesperada. Ou um fato mais grave, a mãe saiu, precisou trabalhar, precisou fazer alguma coisa e a criança ficou com alguém para cuidar. Ou a mãe estava até perto, mas... sabe, vê a criança, está chorando e tal, e precisa às vezes fazer outra coisa, ou está incomodada com algo, e ali é a situação difícil, ou mais profundo. Então a mãe está internada às vezes num hospital, né? Isso acontece muitas vezes quando nasce
segundo filho muito próximo, né? O filho seguinte muito próximo. Então, quando a criança tem ali 1 ano e meio, entre 1 ano e 2 anos, a mãe tem um novo filho e aí ela precisa passar pelo processo do parto, às vezes ser hospitalizada e tudo mais, e se distancia da criança. Ou quando o próprio bebê fica internado, né? Precisa ficar internado algum tempo distante da mãe. Então, o que acontece? Exatamente aí que acontece esse trauma. Tá? Lembra lá da criança chorando? Chorando e o instinto, né, para a criança chorar cada vez mais e cada vez mais alto para que ela seja ouvida e para que alguém venha socorrê-la, né, ou alimentá-la, ou cuidar e tal. Então, se alguém socorre, ótimo, ela relaxa. Mas se isso não acontece, a criança continua, o bebê continua chorando. E ele vai chorar até ele ser satisfeito. E aí que você já viu, como eu falei, né? A criança chorando, desesperada, chorando, 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 chorando. E até o momento que ela começa a se encolher. Ela está chorando, desesperada e começa a fechar o corpo. E isso também é algo biológico, né? Toda pessoa, quando ela passa algum perigo, ela se fecha, ela se contrai. A criança faz o mesmo, o bebê faz o mesmo. Então, chora muito, se desespera, se contrai. Lembra do que eu falei do medo da morte? Então, fome ou dor, né? Quer dizer, isso pode ser por fome, isso pode ser porque a criança está com alguma dificuldade ali, algum desconforto, alguma dor, ou pode estar com frio, né? Mas é mais comum por causa da fome. Então, a criança chora, chora e vai chorar cada vez mais, não foi atendida, chora, 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 até que ela chega no auge, né? No máximo ali do desespero, do choro, do desespero, da contração máxima do corpo também. E quando ela chega nesse auge, ela relaxa, ela para, relaxa e até dorme ou descansa. E aí, pronto, parece que está resolvido, né? A criança desistiu, tá tudo bem. Então vem a mãe depois de algum tempo, ou a pessoa que cuida dela, pega a criança e a criança, o bebê, já não é mais o mesmo. Ou ele é um pouquinho molinho, um pouquinho desfocado, o olhar desfocado, menos vitalidade, né? Já não fecha tanto as mãos, alguma coisa aconteceu ali. Mas lógico, a mãe não vai perceber, as pessoas que estão à volta não vão perceber. É muito sutil. Ali a criança passou pelo primeiro trauma, que é exatamente esse, do amor interrompido. Que é uma separação brusca, né, da mãe. Mas não é uma separação brusca da mãe, é uma separação brusca da vida, tá? Do alimento, né, da proteção, do cuidado. Então, lógico que é da mãe, mas o que a mãe é? A mãe é o alimento, é a proteção, é o cuidado, né, o contato. Então, ali a criança acaba se fechando para tudo que representa a mãe, né, a vida. E a criança continua se desenvolvendo, lógico, vai crescer, mas aí que é a situação. A partir desse momento, a criança já não é mais a mesma. E aí que se torna, né, às vezes, uma criança que tem dificuldade na escola e se torna um adulto, né, dificuldade na escola, dificuldade nos relacionamentos, e se torna um adulto também com inúmeras dificuldades, como aquelas que eu falei logo no começo do vídeo. Então, desde dificuldade de relacionamento, depressão, tristeza, desistir, deixar a vida de lado, infinitas dificuldades estão ligadas aí. Por quê? Porque a pessoa se fechou para a vida, se fechou para o contato com a mãe, se fechou, né? Não estou falando aqui em mãe nesse sentido romântico, tá? Muito pelo contrário, é uma questão biológica, uma questão de vida mesmo, né? Então a pessoa passa a estar desconectada. E os efeitos, lógico, disso são para toda a vida. E como eu disse, algumas pessoas vivem de forma
vivem esse trauma de forma mais sutil, mais leve. E algumas crianças vivem esse trauma de forma muito mais profunda, pesada, né? Ou por um momento de separação com a mãe, que durou muito tempo, ou por vários traumas desse. Então a criança frequentemente chorava, sentia fome, sentia desespero, né, frequentemente. E entrou uma primeira vez, lógico, nesse trauma, mas depois seguidas vezes. E aí você fala assim, nossa, então só crianças que passaram dificuldade na vida, com famílias que tinham algum tipo de dificuldade, passaram por esse assunto? Não. Para você ter ideia, há pouco tempo atrás, deixaram, né, a sociedade, eu não sei se isso é da sociedade médica ou o que foi, mas foi um pouco também, tá? Deixaram um certo conceito de lado. E o conceito era o seguinte: se a criança chora, o bebê chora, deixa chorar. É bom chorar. Deixa chorar. Chora, chora, deixa chorar. Então, se você nasceu lá nos anos 80, nasceu nos anos 90, nos anos 80, 70 e antes, muito possivelmente, os seus pais foram instruídos pela própria família ou por eles mesmos, não digo que são todos não, tá? Mas foi o caso dos meus pais, por exemplo, que foram instruídos a deixar a criança chorar. Então, muitas pessoas que hoje têm mais aí de pelo menos 20, 25 anos, passaram por esse trauma, não por uma necessidade, mas simplesmente porque isso aconteceu e a mãe não estava ali para acolher a criança ficou chorando, né? Então esses são os casos. Então tem crianças que foram criadas em creche, tem crianças que foram criadas por babás, tem crianças que a mãe teve dificuldade e não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Agora, qual que é a importância disso? Dá para reverter. Tem solução, não é algo que você está marcado para a sua vida toda. A menos que você, lógico, não saiba, não tenha conhecimento, então infelizmente não vai ter solução também. Tendo conhecimento, agora você viu esse vídeo, fala assim, nossa, isso pode ter acontecido comigo, isso pode ter acontecido com meu marido, com minha esposa, isso pode ter acontecido com meu irmão, com a minha irmã, isso pode ter acontecido com a minha mãe e por isso ela se comportava comigo de tal forma? Sim. Isso pode ter acontecido com o meu filho, com a minha filha? Pode também. Agora vamos olhar o que dá para fazer a respeito. Tá? O que dá para fazer a respeito. Mas antes de falar sobre o que dá para fazer a respeito, eu queria dizer algo ainda para você. Colocar esse assunto em palavras, como eu estou explicando aqui, pode não tocar exatamente. Você fala, mas será? Será que não? Será que sim? É profundo, gente. Tá? É profundo. E é muito sutil. Então, é muito possível que passe despercebido. É tão sutil e, ao mesmo tempo, é tão comum que vai passar despercebido. Não subestime esse assunto. Não pense, já sei, não sei o que, tá? Não, isso talvez não, isso é muito simples. É muito simples para ser tão sério. É muito simples e é absurdamente sério. Das coisas mais simples estão as coisas mais sérias, mais profundas. Agora vamos falar da solução, então. Vamos lá. Primeiro eu vou falar se você tem criança pequena, se você tem um filho, e depois eu vou falar no caso de adultos, né? No caso de quem já tem mais de 20 anos de idade. Tá? Bom, no caso de bebês, no caso de crianças, se você tem um bebê, então você já sabe. Cuidado. Lembra, chorou, mamou. Simples assim. Né? Você cuida, você não deixa isso acontecer, não deixa chorar. Né? Ao contrário do que diziam, não deixa seu filho chorar. Se está chorando é porque tem alguma coisa errada. Mais para frente vai ter o assunto da birra, mas isso é uma outra história. Tá? Quando a criança, né, já tem uma certa idade. E esse é o assunto para o próximo vídeo, que é o segundo fato da infância. Vai aparecer o link para você no final desse vídeo aqui, para você acessar esse segundo vídeo sobre a infância. Mas aqui no caso de bebê até os 4 anos, necessidade, fome. A criança chora quando ela está sendo amamentada, né? Enquanto está sendo amamentada. Então você simplesmente cuida. Bom, mas passou já da amamentação e você acha que sim, isso pode ter acontecido. Isso pode ter acontecido com seu filho, isso pode ter acontecido com a sua filha.
Então, o que você vai fazer? Se você começa a notar sintomas, por exemplo, o seu filho é um pouco desassociado, distraído, né, não conecta com as pessoas, às vezes lembra aquele déficit de atenção, tá? Foi o meu caso, né? Déficit de atenção, não está ali totalmente atento porque está olhando, distraído, tá? Ele não está distraído, ele está com milhares e milhões de pensamentos dentro dele. Seu filho não pega as coisas, sabe? Ele está meio molinho, tem seus 5 anos, 7 anos, mas ele é assim, meio molinho e tal. Então, e outros assuntos também da infância. Se é o caso, a constelação pode ajudar muito. Primeiro, a saber se é o caso do amor interrompido com seu filho. E lógico, não vamos trabalhar criança na constelação, não precisa trazer o seu filho para o trabalho de constelação. Não é isso. Você e o pai, ou você mesmo, né, que vai vir para o trabalho de constelação. Mas, então, assim, a constelação vai ajudar muito a entender a situação e também a apoiá-lo, o seu filho, a ir em direção à solução. No entanto, não necessariamente vai ser a solução. Vai amenizar, porque o próprio processo da constelação familiar vai amenizar muito. Também vai amenizar porque você vai entender o que está acontecendo, então você não vai procurar respostas para aquilo que está acontecendo com seu filho. Nossa, mas o que será? Então você já sabe, nossa, isso aconteceu. E olha, se esse fato, se você acha que ele pode ter acontecido com seu filho, com a sua filha, então ele aconteceu. Você ficou distante e não tem família perfeita, tá? Não se culpe, não se trata disso. Ai, nossa, isso aconteceu com meu filho, com a minha filha, quando eu tinha, porque isso, porque aquilo e tal. Não se trata disso, não se culpe. Acontece com todas as crianças, não tem família perfeita. Muito pelo contrário, mas tem solução. Então você já sabe, isso pode ter acontecido com meu filho. Então você já é mais relaxado e você pode ajudá-lo também. E aí tem inúmeras formas de ajudar, mas isso, lógico, vai ficar para um outro vídeo. Um tema para o cuidado, né, com a criança que passou por esse assunto. E depois que a criança cresce, tem seus 20 anos e tal, aí ela pode, em algum momento, procurar ajuda. E como que é a ajuda? E agora vamos falar do adulto. Como que o adulto pode ser ajudado? Né? Ou se é o seu caso seu filho, seu companheiro, sua companheira, seu irmão, enfim, adultos. Tá? O processo é, no fundo, o seguinte, que a pessoa passe novamente pelo medo, passe novamente pelo trauma da infância. Tá? Isso acontece através do processo da constelação familiar. Então, ele vai novamente em direção à mãe. Lembra, não é aquele sentido da mãe no sentido romântico, não, tá? Mas é no sentido biológico, físico. Né? É um processo, assim como acontece na terapia do respiração e renascimento, como também acontece na terapia primal. É assim, é algo físico, né? A pessoa vai passar por um trauma. Basicamente, é como se trabalha qualquer outro tipo de trauma. A pessoa passa por ele novamente, vive novamente ele, só que aí ela muda o caminho. Ao invés dela se fechar, né? Dela desistir e se fechar, ela não desiste e se fecha. Ela vai em direção à mãe, conecta com a mãe novamente, né? E aí ela a gente pode usar o termo até solucionada ou curada, tá? Isso não é algo artificial, não é algo que pode ser feito, é algo que vai acontecer com a pessoa. Né? Então não dá para, eu vou lá na constelação familiar fazer isso, ou eu vou lá na terapia de renascimento fazer isso. Não dá. Tá? Então é algo que a pessoa precisa querer, lógico, a pessoa vai querer, ela vai atrás, vai estar disponível, mas é algo que vai acontecer com ela. E dado momento vai acontecer. Para algumas pessoas demora mais, para outras é mais rápido e ainda, acima de tudo, ter consciência é algo que ajuda muito. Saber, nossa, isso aconteceu comigo, é muito importante. Tá? Então, constelação familiar ajuda muito e soluciona esse assunto.
E eu não sei se você já viu o vídeo que eu fiz, que na verdade é o vídeo que talvez você deveria ter visto antes de ver esse daqui, que são as 3 soluções, o vídeo sobre as 3 soluções. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha. Tem esse e tem o vídeo da pirâmide das dificuldades. Lá naquele vídeo da pirâmide das dificuldades, eu explico e eu mostro como que as dificuldades da vida acontecem. Então, é uma pirâmide em que na superfície, na parte alta da pirâmide, estão as dificuldades mais simples, né? Aquilo que você resolve, mas conforme você vai descendo a pirâmide, lá na base, estão aqueles assuntos que são a origem das dificuldades, mesmo, a origem mesmo. Tá? E que quando você soluciona esses assuntos da base da pirâmide, então tudo lá para cima, todos os sintomas que aparecem na sua vida, às vezes você soluciona um assunto lá da base da pirâmide e uma infinidade de assuntos, né, da sua vida são resolvidos, solucionados, deixam de existir, de dificuldades e tal. Esse assunto do amor interrompido é central na base da pirâmide. Quando você soluciona, a sua vida anda. Tá? Relacionamentos, dinheiro, trabalho, tudo anda. Então é muito importante olhar esse aspecto do amor interrompido. Dá uma olhadinha nesses 2 vídeos, se você não viu ainda, a Pirâmide das Dificuldades e as 3 soluções. E aí no vídeo das 3 soluções eu explico também por que é tão difícil, às vezes, chegar a concluir ou a solucionar o assunto do amor interrompido. Lá você vai entender também. Agora, esse assunto não termina aqui, porque existe ainda mais um assunto da infância que também traz dificuldade. Esse assunto da infância, eu coloquei o nome aqui da segunda maior dificuldade. Então, a primeira, amor interrompido, e a segunda maior dificuldade. Dessa segunda maior dificuldade também ninguém escapa. Cada um no seu nível, lógico. Mas aí estão 2 assuntos, o desse vídeo e o do próximo vídeo, que são básicos, centrais para você, para a sua vida, para o seu relacionamento, para os seus filhos. Tá? Então não deixa de ver. Veja esse próximo vídeo, o link vai aparecer aqui para você na descrição. Se você teve alguma compreensão ou quer fazer alguma pergunta a respeito desse assunto, você, por favor, comenta aqui embaixo, use esse espaço para interagir com a gente, que eu vou ficar muito feliz em responder o seu comentário. Posso levar um tempinho para responder ou até para gravar um vídeo a respeito, mas eu vou responder. Tá? Então eu fico muito grato se você comenta, se você usa esse espaço. E pode comentar aqui também só para dar um oi, só para falar que você passou por aqui, que eu vou adorar saber que você passou por aqui. E lembra de, por favor, compartilhar esse vídeo também com pessoas que pessoas próximas a você, pessoas da sua família, pessoas que você sabe que podem ter passado, podem estar passando por algo assim, né, com filhos ou elas mesmas, na sua infância. Então compartilha, porque quando você compartilha esses assuntos, pessoas à sua volta se tornam mais conscientes também, isso facilita a vida delas, isso facilita a sua vida por consequência também, então amigos, familiares e assim por diante. E além disso, você ajuda a gente aqui a divulgar o canal, a divulgar esses conteúdos e ajuda a gente a crescer. Isso é muito legal e eu vou ser muito grato a você por isso. Se é a sua primeira vez por aqui, lembra de clicar para assinar o canal e também ativar o sininho para você receber avisos sempre que a gente postar um novo vídeo. Então você vai estar sempre atualizado toda vez que a gente postar um vídeo sobre família, sobre constelação, sobre filhos, sobre uma infinidade de assuntos nessas áreas, tá bom? Então eu quero deixar um grande abraço para você, um grande abraço para sua família e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!